Oiê, Olá, tudo Thaís, tudo bem? bem? Boa Tudo ótimo tarde. com você. Boa tarde, Daniela. Tudo Obrigada bem pelo também. convite, viu? Seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda Obrigada. você, seja muito bem-vinda as pessoas que vão nos assistir. Eu quero te agradecer aqui porque você, né, cedeu seu tempo para poder falar com a gente hoje sobre o programa de negociação de Harvard. A Thaís Borges, pessoal, ela é advogada colaborativa, ela é mediadora de conflitos, ela é sócia da Mais Consenso, onde ela faz mediações privadas, né? Ela vai poder falar melhor do que eu. E ela tem toda essa capacitação aí no programa de Harvard, né, da negociação, que ela fez os cursos aqui no Brasil. Então, ela vai ensinar para a gente um pouquinho disso hoje, que eu acho que é super interessante, super válido. Eu também estou super interessada em aprender mais, porque eu realmente li o Como Chegar ao Sim, mas esses dias, uma live com o Marcelo Girardi, eu falei, Marcelo, não sei nem falar mais os 4 passos. Então, assim, já estou muito ruim, estou precisando aprender mais. Boa tarde, mais. Aí vou passar a palavra para você falar o que você quiser, se apresentar. E aí você já pode pegar e começar a introduzir o que você quiser falar, assim, sobre a negociação, introduzir o assunto da maneira como você preferir, tá bom? Tá, tá bom. Então, Daniela, eu que agradeço, né, pela oportunidade. É bom, assim, a gente poder ter esse momento aqui juntas para conversar sobre um assunto que é muito pertinente para esse momento, né, que nós estamos. Especialmente esse estilo de negociação vem muito de encontro com esse momento nosso. O meu áudio tá bom? Tá, tô te vendo Tá? bem, te ouvindo bem. Tá. Eu senti um pouquinho de falha. Então, assim, na verdade, o meu interesse pela negociação começou pelo fato de ser mediadora. Quando eu comecei a atuar na mediação, eu percebi o quanto seria importante eu entender mais de negociação, tendo em vista que a mediação é uma negociação assistida. E aí eu pensei, poxa, se eu entender mais de negociação, eu vou estar mais capacitada para auxiliar as pessoas, não só na facilitação da comunicação, mas eu vou poder fazer algumas interferências para nortear essa negociação. Então, o meu primeiro ponto de interesse partiu daí. E aí, no curso, que foi o primeiro curso que eu fiz, foi o curso de negociação do programa Harvard, a CMI Intercer, que é uma empresa multinacional, ela tem sede no Brasil e ela faz essa capacitação, especialmente antes do meeting de negociação, que é uma competição que acontece com alunos do direito. Então, como eu fui para ser avaliadora desses alunos, fui convidada porque estava ali atuando como mediadora, e aí fui convidada para ser, então, avaliadora. Só um minutinho, alguém falou que seu áudio está cortando, mas, Márcia, não tá. Na verdade, talvez seja aí na sua internet, porque para mim o áudio dela tá bom. Tá bom seu áudio para mim. Alguém falou que tá cortando. Eu estou conectada no Instagram, no Wi-Fi daqui. Se tiver ruim, eu posso tentar depois Tá. tirar. Você vê que Você tem fone? Que o fone normalmente faz Pois ficar. é, Não eu tenho tem. fone, mas infelizmente, como eu vim aqui para o escritório hoje à tarde, eu acabei esquecendo, deixei Tá, não, mas não dentro tem da minha problema não. Eu, pasta. assim, pra mim tá bom, é porque como ela falou que tá cortando, né, eu fiquei na dúvida, mas pra mim tá Deixa tudo eu bem. tentar. Aí, ó, o Será? Daniel falou aqui que o áudio tá excelente, então vamos Tá, seguir. Às vezes é então, a às internet dela. vezes é o seu, Márcia. Então, e aí eu fui participar desse workshop, como eu falei para você, para entender um pouco mais de negociação do método Harvard. Eu já tinha lido o livro, né? Como Como chegar chegar ao ao sim? sim, mas eu queria entender mais e saber, então, como que seria na prática a aplicação desse programa. E fiquei encantada, lógico, com o workshop, assim, extremamente organizado, a gente fez muitas simulações, mas aí eu me despertei para um estudo mais avançado. Eu falei, gente, eu sei que esse é um método, esse é um programa, e que, como eu falei, muito pertinente, especialmente para o momento que nós estamos atravessando. Mas eu sei que negociar também é para a vida. Eu sei que isso aqui a gente não faz só quando nós estamos numa mediação, só quando o advogado está na frente do outro. A gente faz isso o tempo inteiro. No E livro aí, eles falam Daniela, isso, né? Eles dão um exemplo, assim, da gente negociando quando tá fazendo uma compra, né? Tipo, a gente faz o tempo inteiro. é. Na verdade, assim, hoje eu tenho consciência que eu sou mãe de 3, né? Então, assim, quantas vezes eu negociei na minha casa
para tentar chegar num consenso para a gente, por exemplo, fazer um programa em conjunto. E aí eu estava negociando o tempo todo, mas eu não sabia que eu negociava. Eu fazia isso de forma inconsciente, como todo mundo faz. E a partir do momento que eu tomei consciência do quanto a negociação faz parte da minha vida, eu tomei um novo... Aí o que eu fui achando que eu ia ganhar como mediadora, na verdade eu ganhei para a vida. Porque foi realmente uma mudança, assim, foi uma mudança que perceptível até assim na minha casa, no meu dia a dia, na minha convivência. As pessoas começaram a perceber, opa, tem alguma coisa de diferente, porque eu passei a perceber o quanto muitas vezes eu era imatura numa negociação. E outra coisa que eu percebi é que nós utilizamos estratégias inconscientes, assim. São estratégias que podem ser usadas de forma consciente. Por exemplo, às vezes nós temos a percepção, Daniela, nós temos culturalmente, a gente foi educado a achar que negociar é algo que você faz assim, tipo uma barganha, né? Sim. Ou você chega com um valor mais alto e vai descendo aquele valor e vai cedendo. E isso é uma estratégia de negociação. A gente faz isso, por exemplo, numa compra e venda, quando você não tem muito interesse na relação. Ocorre que você, às vezes, utiliza esse tipo de estratégia quando há um interesse, por exemplo, na relação, na preservação dessa relação. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, eu comecei a estudar mais sobre a teoria do conflito. Porque você é advogada como eu. E na faculdade, nós não temos acesso a essas informações. Por estranho que pareça, né? Infelizmente, nós não temos. A gente não tem. Assim, hoje eu vejo esses alunos tendo a oportunidade de participar dessas competições e eu falo assim, eu tenho aquela coisa assim, eu falo, nossa, eu fico tão motivada de ver aqueles meninos tendo aquela oportunidade de negociar, que eu me vejo ali o tempo inteiro. Eu falo, nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, meu Deus, teria sido a minha vida dentro da faculdade do direito, porque eu tive muitos questionamentos com o direito, principalmente com a advocacia. Eu acho que todo mundo que leva que segue essa linha consensual, sim, tem essa, né, atravessa isso, né, esses questionamentos e tal. Então, voltando ao assunto da negociação. Então, eu vi que existiam essas estratégias que nós não utilizávamos da forma correta e também sobre o conflito. E o que é a questão do conflito? Eu comecei a estudar mais sobre a teoria do conflito, porque enquanto profissionais da área do direito, nós estudamos o seguinte, a gente tem as matérias, por exemplo, direito de família, que é o seu caso ali, onde você atua, e aí você vai olhar a questão do direito material e direito processual. Você não estuda, por exemplo, a teoria do conflito de relação. Na verdade, você tem um conflito de relação todo o tempo. É apresentado para você um conflito de relação. E para esse conflito de relação, se você tem a oportunidade de negociar isso, você tem uma estratégia mais adequada para usar na mesa. E aí você, por não ter conhecimento do que é essa teoria e também das estratégias que podem ser utilizadas, você acaba utilizando o clássico, que é a barganha. Às vezes você está ali negociando, por exemplo, uma questão de pensão alimentícia e está utilizando barganha onde não deveria utilizar uma estratégia de barganha, porque não cabe, porque tem relação. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais nisso. Então, hoje, o meu estudo, eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa que a cada dia mais eu estudo um conflito. Tudo que tem sobre o conflito, eu tenho interesse em me aprofundar para saber exatamente quais as formas que eu tenho para geri-lo, né, de fazer algo por ele, de transformá-lo, de ressignificá-lo, seja pela negociação, seja pela mediação, seja, enfim, pelos caminhos que aparecerem. E por último, sei lá, se não for, que às vezes tem situações que você precisa procurar o judiciário. Não tem outra saída, sim, que é mais ou menos a linha. E aí também fui estudar, fiz um curso de mediação sistêmica pela EJUD, né, pela Escola do Tribunal de Justiça. Depois fiz Direito Sistêmico com a Rosângela. Tudo para quê? Para aprofundar esse olhar, né, esse olhar sobre o conflito e abranger, ter mais abrangência.
aí, é claro, o meu queridinho é o programa Harvard de negociação, assim como todo mundo que estuda negociação acaba se apaixonando por ele, né? E aí eu não sei se eu já posso trazer o Não, assunto. claro, já pode, exatamente. Porque aí eu tenho umas perguntas, né, gente, que eu vou fazer aqui para a doutora Thaís ao longo da nossa live. E eu queria que ela fizesse a introdução como ela preferisse, né, do assunto. Uhum. Mas, na verdade, a minha primeira pergunta para você é justamente, né, o que é o programa de negociação de Harvard, né, o método de negociação de Harvard? Então, na verdade, o William Ury traz o livro, que eu até deixo aqui do lado, porque assim, todo mundo fala do como vou chegar Mostra ao ele aí, cinco. uai, você lê. Mas o que eu mais gosto é esse aqui, ó. Como chegar aos 5 você Com mesmo. você, eu não li esse, não, eu li só aquele. Tá? Esse aqui, porque assim, Daniela, tudo que você vai aprofundando, você vai vendo que realmente a tendência da gente é ir querendo saber mais, né? Saber Sim. mais, saber mais. Aí você fala, o conhecimento, o legal do conhecer é isso, é porque ele não tem fim, né? Quanto mais você conhece, aí você vai lendo sobre um, sobre o outro. Até parar, por exemplo, eu já estou na filosofia, porque eu falei assim, quando você vai aprendendo o caminho, você vê que a base é lá. Sim. E aí, eu passei a perceber o seguinte, que na negociação, só antes de eu começar a falar do programa, um ponto extremamente importante é o autoconhecimento. Sempre, né? Porque quando você quer negociar com alguém, às vezes, mas espera aí, até para me negociar algo simples, por que não? Se o autoconhecimento é bom para tudo, então que você saiba utilizar ele na negociação também, até para coisas pequenas. E nesse aí, ponto, Thaís, só fazendo um parênteses, claro, esses dias eu achei o máximo. Esses dias eu achei o máximo, eu estava assistindo uma live, né? Aí a pessoa que estava entrevistando, a gente fala menos, né? Aí o cara fez assim, ó. Que era tipo assim, um parêntese para ele poder falar. Eu falei, vou fazer isso agora. Nossa, Thaís, um parêntese. Então, assim, fazendo um parêntese aí nesse sentido, essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante sempre, porque você também vai poder não misturar as suas questões no meio das situações. Porque isso, qualquer coisa que a gente está fazendo na vida, né? A gente tem essa tendência. De repente você se vê ali misturado, porque você fica com raiva, porque falou uma coisa que te ofendeu. E tudo que a gente vai fazer, especialmente para ser mediadora, você sabe muito melhor que eu disso, você tem que se retirar um pouco dos seus sentimentos, né? Você tem que ficar um pouco mais alheio, assim, num outro lugar, assim. Então, o autoconhecimento é que vai viabilizar esse tipo de atitude, né? E aí, para fazer um parêntese também, não deixa eu esquecer depois de falar por que a mediação é tão importante mesmo na negociação. Tá. Não deixa eu esquecer. Vou anotar aqui. Não deixa eu esquecer, tá? O porquê que ela faz todo sentido. E eu vivi isso na pele esses dias. Então, olha só. Aí a questão do programa, né? O programa do método. O Roger Fisher, na verdade, que é um senhor já falecido, que criou esse programa há mais de 20 anos, quase 30 anos, eu acho. E ele montou, então, esse núcleo lá de negociação em Harvard. Eu acho que nesse momento já veio William Ury. Assim, na verdade, ele criou o núcleo porque ele criou os princípios do programa e aí depois acho que o William Ury foi aquele que propagou, que disseminou a proposta. Porque sempre assim, né? Um cria e o outro, e tem um outro que faz a via política, que dissemina, que vem, é o influenciador. Então, o William Ury é o influenciador do programa, mas o mentor é o Fisher, que já faleceu. Então, é um programa que... Qual que é o primeiro ponto, assim, antes de falar dos princípios? É porque é um programa de negociação que olha para o outro. Porque nós somos... Quando a gente chega para uma negociação, e culturalmente nós fomos ensinados assim, a gente pensa primeiro na gente. Qual a vantagem que eu vou levar aqui? Qual é a minha vantagem? O que eu vou levar de interessante nessa história aqui? Eu vou olhar para mim. Ocorre que quando você entra para uma negociação demonstrando que você tem interesse no outro, naturalmente, Daniela, as pessoas costumam se desarmar. Porque você chega armado, porque você não sabe o que está vindo. Claro. Negociar é um risco, né? Você vem com uma ideia, você não sabe se o outro vai aceitar o que você tem a oferecer, e aí você começa a chegar assim, meio que armado. Então eu falo, o que esse programa trouxe de novo? Primeiro é porque, de acordo com a comunicação
que ele traz esse treinamento de como favorecer essa comunicação, como ser aberto, principalmente a partir do autoconhecimento, por isso que eu vou reforçar, leiam esse aqui com você mesmo, você vai estar conhecendo os seus interesses, você vai demonstrar, primeiramente, que você também tem interesse no outro. É uma forma de você desarmar o outro. É na questão da empatia, né? De dar uma abertura, de ter um diálogo aberto. Então, assim, isso geralmente quebra esse gelo que tem na negociação. Então, os princípios. O primeiro dele é: você tem que separar a pessoa do problema. Porque, como você mesmo falou, pela falta do autoconhecimento, muitas vezes, ou por não estar ali muito equilibrado nas suas emoções, a gente não sabe o que está negociando. Se for na área de direito de família, por exemplo, o que tem de sobra são emoções, são sentimentos. Sim. Então, as pessoas chegam com as emoções à flor da pele, muitas vezes elas nem conseguem conversar, leva um tempo para elas chegarem naquele lugar. Não olham, né? Quantas vezes um não olha para o outro, né? Tipo, não olha para o outro, não é? E aí, separe a pessoa do problema, porque na verdade você tem um problema, mas você mistura aquela situação, aquele problema com a pessoa. Você está tendo ali que discutir, por exemplo, uma pensão, mas você está aqui lembrando de todas as situações, enquanto parte, de tudo que você vivenciou com aquela pessoa. Exato. De tudo que ela te decepcionou, de tudo que ela te frustrou. Furiosa lá. Furiosa. Então, na verdade, um objetivo ali, na verdade, ele se perde muitas vezes na negociação, né? E a pessoa fica ali, e aí basta uma palavra para poder começar, então, uma discussão, porque as pessoas não estão focadas e não separaram a pessoa do problema. Se a parte não consegue fazer isso, o advogado precisa saber fazer. Então, ele precisa saber separar a pessoa do problema. O que muitas vezes a gente vê na prática não é isso, Daniela. Infelizmente. Não. O advogado muitas vezes compra o embate. E assim, né? E compra o problema do cliente e vai junto, né? Pela seta! Porque ele culturalmente, parece que se ele não for assim, ele não está mostrando um bom serviço. Então, também uma mudança cultural, sim, aí um autoconhecimento também. Vou reforçar muito isso. E de demonstrar para o seu cliente que você está ali da mesma forma, aliás, pelo contrário. Quando você busca ser mais racional e fazer essa separação, é exatamente a postura que deveria ser cobrada de você. Olha que inversão de valores. A gente tem um problema cultural muito grande aí nesse ponto, né? Sempre que eu estou conversando desses assuntos, assim, a gente ainda tem a sociedade, o que ela espera da advocacia, do juiz, ainda é tudo muito torto. Então a gente tem essa barreira para ir enfrentando aos poucos. Mas uma live como essa que a gente está fazendo é justamente para tentar atingir mais e mais pessoas para ouvir falar sobre algo diferente, né? Com certeza, isso é super válido, né? Bom, aí o segundo princípio, ele diz o seguinte: nós costumamos a negociar posições e não os interesses. Foque nos interesses e não nas posições. Por quê? Porque a gente chega posicionado, como eu falei para você, a gente chega para a mesa, estou me colocando aqui como parte, mas chega para uma mesa ali, você está movido ali com muitas emoções, está nervoso, já aconteceu algumas coisas, o conflito já atingiu o ápice, já teve muitas vezes palavras ali que não foram muito amistosas, numa outra situação, porque geralmente é assim que acontece. E aí você chega com foco no posicionamento. Eu não abro mão, eu não permito isso, daqui eu não passo, isso aqui eu não abaixo, e não no seu interesse. Nem muito menos no do outro. No do outro, né? E aí você começa, então, a negociar algo que não vai fluir. Porque se você está negociando posicionamento, você não está indo lá naquela parte de baixo do iceberg. Que a gente no X da questão, né? No X da questão. Isso. Real interesse. E aí, se você não tem autoconhecimento também, muitas vezes nem você sabe qual é realmente o seu interesse. Você sabe que numa ação, quando leva muito tempo, as pessoas perdem até o foco já do interesse. Já vem tanta coisa dentro daquele processo, já surgiu tantos outros assuntos,
tantas pessoas já se envolveram naquela situação que o objetivo, o foco... Olha, minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá aqui. Oi, mãe. Nunca vi minha mãe numa live minha. Ela tá concordando com você. Tá sendo privilegiada. Que bom, fico muito feliz. E aí, é a Marília? É a Marília, é a mãe. Legal. Então, e aí você não vai, como eu falei, as pessoas perdem e passam a negociar posicionamentos. Você falou aquilo para mim, aquilo, não sei o quê. E não foca nos interesses. Mais uma vez, o papel do advogado, né? Que, assim, a começar pelo planejamento dessa reunião, tem que ser feito ali um planejamento dessa negociação antes, coisa que a maioria não faz, porque acha uma perda de tempo, às vezes já vai para uma mesa achando assim, o outro não tem nada para trazer para mim, porque eu sempre o outro, né? É sempre o outro. Só que ele esquece que o outro do outro é ele. Então assim, ninguém começa a mudar. O outro é que tem que fazer. E aí, o outro não vai trazer uma proposta, não vai valer a pena. Aí chega para uma reunião dessa, não tem planejamento, não fez ali uma análise das alternativas, que é um dos pontos que o programa traz. Esse não é um princípio, eu falei os dois, mas eu já estou trazendo esse adendo aqui, que são as alternativas. Ótimo. Eu estou notando aqui, ó. Tá? Porque assim, no planejamento, a primeira coisa, quando você vai começar a planejar com o seu cliente, é buscar a melhor e a pior alternativa. Por quê? Fora daquele acordo. Para você saber exatamente, Daniela, até onde que você pode ir sem o apoio do outro. Porque a alternativa é aquilo que você faz sozinho. Então, assim, até onde você pode ir se isso aqui não der certo? Por que você tem que fazer isso? Porque isso gera empoderamento para você, gera para você mais confiança e traz a realidade. Você não vai ficar ali divagando e também não vai ficar... você não vai trazer propostas que não são reais. Cabíveis ali, né? Cabíveis. E também não vai sair tão prejudicado se você aceitar uma proposta que depois você pensa e fala, nossa, isso aqui para mim é totalmente inviável. Então, um planejamento que não é feito da forma, não vou dizer a maioria, mas talvez pela correria, né, do advogado, que tem que fazer muitas audiências, ou... Eu estou falando aqui nas audiências, mas a gente sabe que negociação é cabível em qualquer lugar, né? Não precisa ser só lá, pode ser extra. Mas eu falo no meu dia a dia como mediadora judicial. Eu percebo que não tem esse cuidado da preparação. Uhum. Bom, aí você tem, então, o terceiro ponto, que é quando você começa a negociar, e aí você já começou a fluir, digamos que você já separou a pessoa do problema, você já conseguiu, então, separar, já chegou mais, né? Já cresceu naquela negociação, porque você chegou muito assim, retraído, e aí você começa a ganhar confiança, porque está seguindo passo a passo. Então, aí você tem que começar a gerar opções de ganho mútuo, que é o que nós precisamos vivenciar agora, Daniela. Por quê? Porque agora, imagina nesse momento que nós estamos falando de pandemia, que está todo mundo numa situação com difícil, um pano de fundo igual, né? Com um cenário, como eu até vi um pouco da sua live com a Olivia, estamos em barcos diferentes, como ela falou, né? Mas o pano de fundo é o mesmo, o cenário é o mesmo. Sim. Então, assim, é o momento de nós buscarmos gerar essas opções de ganho mútuo, porque se você começar a pensar só em... Você não vai caminhar, né? O egoísmo agora, nesse momento, o olhar só para si não combina com esse cenário que nós estamos vivenciando, porque cada um, de alguma forma, foi afetado. Com certeza. Uns mais, outros menos. Mas quem não foi? E deduzir o que o outro pode fazer também gera muito engano. Então, assim, ter a capacidade de sentar para ouvir o outro e também observar o que seriam os interesses dele ali, para você ver aonde vocês dois podem crescer. Tem uma frase que diz, ao invés de tentar fatiar o bolo, vamos tentar fazer o bolo crescer junto, não é? E aí, existem relações, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de quem está alugando um imóvel.
Hoje a gente está vendo muito essa discussão. E aí, assim, quem aluga está passando por uma situação difícil, porque, né, a questão de pagar o aluguel sem estar usufruindo e a renda diminuiu, o ganho diminuiu, às vezes não está tendo ganho nenhum. E para quem é o dono do imóvel também, porque precisa muitas vezes daquela fonte. Agora, o que os dois podem fazer juntos para que quem está dentro do imóvel permaneça ali e para quem é dono continue com aquela relação, se a relação foi importante para ambos. Às vezes é um inquilino de muitos anos, alguém que já tem um ponto ali, por favor. Nesse aspecto, Adorei. Cabe também a questão da pensão alimentícia, né? A gente na realidade de família está cabendo muito isso, porque as pessoas, muitos mudaram a sua renda, né? E aí tem essa questão dele precisar, às vezes, diminuir o valor que está pagando de pensão alimentícia, mas o outro tem que entender também, porque essa é a grande dificuldade, né? Às vezes a outra pessoa tem, como você falou, tem que conseguir enxergar esse panorama maior, de que a gente está numa situação, todos estamos numa situação difícil, né? Então talvez seja o momento. E aí a hora que é possível fazer um acordo aí temporário nesse sentido. Mas não é fácil. Ontem mesmo eu estava falando com um possível potencial cliente nesse sentido de revisão de pensão alimentícia. Falei, deixa eu ligar para sua ex-esposa para a gente conversar. E, olha, você pode até ligar, mas ela está irredutível. Eu ainda não liguei não, sabe? Não sei. Mas as pessoas já colocam assim, já enxergam dessa forma, assim, como é que o outro muitas vezes não está aberto. Então é um problema cultural também que a gente tem, né? Mas cabe a nós ir trazendo essas oportunidades. E assim, uma vez que você traz a oportunidade, você pode se surpreender também, né? Sim, com certeza. Eu já vivenciei, assim, não como advogada, mas como mediadora, de ver um advogado de uma das partes ter uma postura muito colaborativa, né? Fazer uma negociação, assim, mais integrativa e simplesmente ele fazer ele norteando. Eu até me afastei. Porque eu falei assim, poxa, que advogado que tem uma percepção do outro e ele foi conseguindo articular tão bem ali, ele foi conseguindo gerar tanta empatia, demonstrando tanto o interesse, assim, a boa fé, sabe? Transmitir a confiança. Já aconteceu. O contrário também já aconteceu. Aliás, acontece mais, infelizmente. Mas às vezes você é surpreendido também pela postura do outro, né? E pelo que eu tinha conversado com a outra parte, nessa situação que eu falei para você, o advogado tinha dito assim, que não haveria chance nenhuma, nem de diálogo, nem de conversar, e aquele outro advogado simplesmente deu um novo rumo para aquela situação. Uhum. Então, gerar opções de ganho mútuo na área de família era o que deveria ser feito sempre. Eu falo assim, esse método, esse programa é a negociação mais adequada para a área do direito de família, tendo em vista as relações. Porque são vínculos eternos, né? Eu acho interessante, as pessoas ficam aqui discutindo por algo, eu falo, meu Deus, hoje são os filhos, amanhã são netos, e o vínculo não acaba. Então, hoje está discutindo por uma questão pequena, amanhã vem o aniversário de 15 anos, depois vem o casamento. Então, assim, parece que as pessoas não percebem. É como se elas quisessem pôr um X naquela relação, mas esquecem que tudo ali é de eterno mesmo, porque não tem jeito, você vai viver com aquilo para a sua vida. Se você tem filho, então não tem nem que se falar, né? Aí, cabendo direito sistêmico, a gente sabe que mesmo quando não tem filho, a relação é para sempre, né? Você carrega aquilo, né? Tem ex, não. Primeiro marido, primeiro esposo. Isso. Então, assim, e aí vem esse terceiro princípio. O quarto são utilize critérios objetivos. Porque, assim, você tem que ter parâmetros para você negociar. E, assim, tente focar nos critérios objetivos para você otimizar o seu tempo e fazer com que aquela negociação, o resultado dela seja execuível, porque você vai fazer ali algo que, se você ficar viajando demais, de repente você está trabalhando com parâmetros que não servem. Às vezes você vê lá, advogado que pede, num dano moral, aquele valor extremamente alto, incabível, você vê que é uma ilusão. Sim. E aí fica ali tentando negociar algo que nem numa sentença ele não vai conseguir. Tem nem direito. Não tem direito. Então, os critérios objetivos seriam exatamente para avaliar esses parâmetros e
ganhar, otimizar, ter foco, objetivo mesmo de fazer com que a negociação seja algo palpável, né, no cumprimento dela, durante o tempo que você está ali. Você deve lembrar, porque você fez o curso de mediação, acho que você lembra de falar da agenda. Lembro. Nós precisamos ter uma agenda. O mediador, ele vai criando uma agenda para direcionar as partes ali, porque ele tem que olhar... É mais ou menos igual a gente, quando eu brinquei com você hoje, né? Não, eu faço um roteiro para a live. Aí você falou, claro, tem que ter esse planejamento. Porque, tipo assim, tudo tem que ter, né? Pra gente conseguir aproveitar o tempo. Pra gente aproveitar você vai se perdendo. E o assunto ali, de repente, você pega um ponto e começa a divagar sobre ele. Quando você vê, o tempo já passou. Então, assim, na mediação, a mesma coisa. A gente cria uma agenda. E para o advogado que está buscando... Porque, assim, quando eu falo de negociação, eu estou aqui dizendo... estou supondo que o advogado vai fazer isso sozinho. Ele com outro advogado. Tá? Isso quando eu falo de negociação direta. Né? Porque tem a negociação assistida que tem o terceiro, o facilitador. Mas numa negociação direta, você não tem, então, esse terceiro, que muitas vezes vai fazer essa agenda. Então, como é importante para o advogado ter essa agenda, né? Quando ele fez o planejamento, ele ter um roteiro daquilo que ele vai trazer para aquela mesa, para ele não se perder. Exatamente para não deixar que, na hora que você está ali tentando focar nos interesses, e aí vem uma situação, uma fala que tira o foco, você simplesmente se perde por uma questão de organização, né? Por uma questão simples de ordem mesmo, de colocar aquilo. E outra coisa, Daniela, muito importante, eu já estou falando coisas que vão acontecendo no dia a dia, e aí eu vou agregando a esses conhecimentos, né, para mim, e vai fazendo todo sentido, é que eu vejo muitas vezes as partes chegarem já focadas nos valores. E só no financeiro, mesmo quando uma negociação, mesmo quando não há um relacionamento, mesmo quando não é na área de família, tem situações que é importante você verificar o que... Aí eu tenho que puxar lá para o estudo do conflito. Por isso que eu falo que a gente peca nisso. Porque muitas vezes, olha só, você chega lá, já aconteceu, eu já fiz muita mediação em juizado, lá em Brasília. Eu trabalhei no juizado, foi a primeira experiência na conciliação, na verdade, porque a gente não faz mediação, faz conciliação quando é direito do consumidor, né? E aí, eu me lembro de ver, assim, situações que eu percebia que o consumidor ali estava querendo uma retratação, ele estava querendo um pedido de desculpas, porque ele queria reconhecimento. E quer mesmo. E aí, ele não estava interessado Tinha situações que não era mesmo a questão do preço, era uma questão de ser reconhecido. E a empresa chegava, assim, o representante da empresa, todo cheio de si, achando que aquela proposta financeira era inegável, que o outro iria, não tinha como ele dizer não. E aí, por birra, porque está posicionado e o outro não conseguiu ler o interesse dele, né? Ele dizia assim, não tem interesse, vou deixar tocar. Com o tempo eu fui percebendo, aí adquirindo a minha experiência como conciliadora, como mediadora, fazia uma sessão privada para tentar reconhecer esses interesses e, de alguma forma, tirar do outro um pedido de desculpas. Aí a coisa fluía, sabe? Um simples pedido de desculpas, um reconhecimento de que você errou, olha, a empresa errou, o senhor foi mal atendido, a gente reconhece, aquela pessoa não teve o tratamento adequado, mas nós estamos aqui buscando da melhor forma reparar. Simples assim, a coisa fluir. Então, assim, esse olhar de, na hora da agenda, não colocar o financeiro na frente é muito importante, extremamente importante. E isso são coisas que eu falei para você que eu vou agregando aí, além da boa comunicação entre as partes, além, né, dos princípios. Lá no método de negociação Harvard, não ia dar tempo, não vai dar tempo de eu falar aqui, nosso tempo é 1 hora, mas a gente fala de 7 elementos. 7 elementos que compõem essa negociação. Na verdade, eles são consequência desses princípios. A
A gente vai falar da empatia, a gente vai falar da comunicação, vai falar das alternativas, o que são opções. Opções é tudo aquilo que você tem para gerar junto com o outro. Alternativas, aquilo que você tem condição de gerar sozinho. E opções, aquilo que você gera com o outro. São detalhes que fazem toda a diferença. Entendi. E não para, sabe? Quanto mais você vai vendo o que você pode fazer em termos de abrir a oportunidade para o outro falar, né? A escuta, né? A gente fala de alguns tipos de escuta, muita gente fala da escuta ativa, mas a gente também tem que ter a escuta passiva, que é aquela que você deixa o outro trazer todas as informações primeiro, e aí depois você vai confirmando aquilo, uma recontextualização, para você ver se realmente você está entendendo. Entendeu o que ele quis dizer. Não é? Isso tudo Thaís, é técnica. Thaís, tá ficando até meio escuro aqui, qualquer coisa eu corro ali e acendo a luz, viu? Mas deixa eu te falar, olha só, se eu sumir de repente eu vou acender a luz. Mas eu quero te perguntar o seguinte, como é que você aconselha nós, advogados, a incorporando esses conhecimentos na prática? Claro que assim, né, tem que estudar, realmente não adianta, né, só assistir a live, a gente não vai sair, né? Tem que estudar, tem que entender mais para poder utilizar. Mas assim, igual você estava aconselhando, falou assim, ó, tem que ter, quando for sentar um dia para tentar um acordo, levar um planejamento, né, fazer como se fosse uma agenda, gerando já essas opções anteriormente com o cliente. E o que mais que você aconselharia para nós a conseguir, depois de estudado e com melhor compreendido esses conceitos, a trazer para a nossa prática do dia a dia essa visão? Como é que você acredita que pode ajudar, né? Como o programa Harvard de Negociação pode nos ajudar na prática? O que facilitaria muito, no meu ponto de vista, né, Daniela, assim, claro. O advogado ele perder tempo com o cliente na preparação, eu falei, no planejamento, de tentar entender realmente quais são os interesses do cliente dele. Porque, assim, Daniela, eu vejo demais o advogado chegar numa audiência e não saber, de fato, quais são os reais interesses do cliente dele. Muitas vezes o advogado chega pensando algo e quando a gente começa a conversar com essa parte, a gente começa a fazer perguntas, o próprio advogado se surpreende por não ter perdido mais tempo e gastado mais tempo de olhar realmente quais eram os interesses daquela pessoa, entendeu? Ele está tão muitas vezes ali empolgado, às vezes aquele advogado que está começando, ele está doido para pegar uma causa, é natural, né? Você quer pegar, você quer fazer, e aí você fala, não, eu preciso ganhar. Mas você não parou para conversar, para observar o que realmente essa pessoa está querendo. A gente fala, né, Daniela, que o Poder Judiciário, ele virou, assim, um hospital de emoções. Essa é a verdade, né? Ele está ali, a gente judicializa emoções, porque as pessoas, elas estão muitas vezes naquele momento ali, só focado na emoção, naquilo que aconteceu, na raiva, na decepção, na frustração. E ela, como eu falei, que desde o início se perdeu no seu próprio interesse. E aí, você há de concordar comigo que o advogado ele tem que ser um pouco psicólogo, porque, principalmente na área de família, você tem que ter esse olhar. Então, assim, tem que olhar para as emoções, né? Eu falo que essa é a grande, assim, o grande furo da nossa faculdade é o que você falou, é a gente não estudar a teoria do conflito, é a gente simplesmente não perceber o óbvio, que é tipo assim, hoje isso para mim, para você é tão óbvio, o que um advogado lida, um juiz, qualquer operador do direito, ele lida com conflitos humanos, ele lida com relacionamentos humanos que estão com problema, e como é que a gente só aprende a parte técnica? Como é que a gente não aprende a olhar para esse relacionamento? E não é para tratar o relacionamento, não é isso não, gente. É considerar o papel dele. Ele está envolvido 100%. A gente quer no direito criar uma realidade muito objetiva, como se a gente só fosse assim, olha que eu tenho direito, porque de acordo com o artigo 1637, inciso 2, a pensão... Gente, e aí, entendeu? Como você falou, tem muito mais coisa por trás. E por que a faculdade não lembrou de considerar isso? Então, isso é algo grave, E é como a Olivia First falou na nossa live, tinha que ser ensinado antes da faculdade, tinha que ser começado a ensinar
na escola, tanto sobre o direito como sobre as emoções, né? Então, assim, porque a cultura, porque aí a cultura ia melhorar, porque você falou, por que a gente não tem uma cultura de mediação? Porque a cultura é o quê? O juiz vai me dar o direito e o cliente te procura nessa ilusão, que às vezes ele viu na televisão, ele viu num filme, porque o juiz não vai te dar o seu direito que está na sua cabeça, sabe? Assim, o juiz... Eu falo assim, eu sempre falei isso, eu trabalhei no judiciário. Thaís, é tão objetivo, por isso que eu saí. É tão objetivo. Não, Thaís, eu cheguei a ouvir assim do meu desembargador, que era um homem incrível e super humano. Ele chegou a falar assim para mim, Daniela, você vai muito aí meditar na Índia. Ele ficava brincando comigo. Não fui na Índia, não, porque ele ficava brincando no meu perfil, né? Você tá sensível demais para esse trabalho aqui. Por quê? Porque o nosso trabalho, a gente tinha que pegar, ver as alegações dos advogados, ver ali a sentença e ver qual que estava a melhor fundamentação para a gente decidir. Então, você decide em critérios puramente objetivos, na maior parte das vezes, porque você precisa ter uma sentença fundamentada na lei, na jurisprudência. Eu preciso pegar esse testemunho seu para carregar ele. Menina, pois é. Deixa, Thaís. Isso, né? Sim, eu vivenciei isso na prática. Eu vou acender a luz, que tá me dando muita agonia. Só um minuto, tá? Vai lá. Tá escuro mesmo. É uma questão cultural, né, Val? A Val tá comentando aqui, verdade, amiga, que saudade de você. Aí vai ficar, é bom que você falou com alguém aí. Mas, tipo assim. Com a Val que tá aqui, ótimo. Direito. É minha colega lá de Brasília. Ai, que bom. Mas essa questão, que honra, que bom que ela tá aqui assistindo a gente. Então, bom demais. Mas essa questão, ela é grave, sabe? Ela é grave. Eu espero que a gente possa agora estar ajudando a contribuir com isso, mas isso tem que começar muito antes. E na faculdade é básico, mas antes também. Então, assim, isso é grave, sabe? É grave, assim. Eu sempre, como eu falo, a gente vai estudando aqui, aí a gente vai vendo aqui, vai falando, essa tem que ir lá no fundo para tentar entender mais. E depois, quando você começa a perceber o ser humano, você fala assim, não, eu vou passar para o estudante da faculdade. Não, mas esse aqui não adianta, eu tenho que ir para o ensino médio. Não adianta não, tem que ir lá no pequenininho. Porque, assim, os próprios pais, quando tem um problema na escola, quem que chama? O diretor. Você tem um problema no seu prédio, quem que você chama? O síndico. A gente não foi capacitado para resolver as nossas questões. A gente está sempre terceirizando isso. Terceiriza. Né? Essa cultura paternalista demais que nós fomos. Na verdade, eu estudei um pouco sobre isso quando eu estudei sobre mediação de família. Isso vem, Daniela, lá do paterfamília. Você lembra? Não sei se você lembra disso em história. Ele era o paterfamília, ele era quem coordenava toda a família. O clã. Ele era a figura do clã. Então, ele é quem decidia. Em determinado momento, o Estado tomou esse poder para si. E nós começamos a devolver tudo isso para o Estado. Então, nós passamos do paterfamílias, que era quem direcionava a família, para o Estado. E aí o Estado começou a pegar as questões dos relacionamentos de família e começou a decidir e a resolver. E aí depois a gente teve ali, com o Mauro Capelletti, um processo civil, a gente tem aquela terceira onda de acesso à justiça, que foi muito bom, porque aumentou o acesso à justiça. Multiporta. Então, vamos começar a judicializar tudo. Então, tudo eu vou levar para o judiciário. E olha que o nosso acesso do judiciário ele é pequeno, eu acho que é 20% só, salvo engano, da nossa população brasileira que tem acesso. Entendi. Imagine se todo... E isso são quantos milhões de processos? Salvo engano. 100 milhões, né? 100 mais, milhões. Então, quase mais que de 100 um milhões. por pessoa, mais de um por pessoa. Imagine isso para 20% da população que tem acesso a esse judiciário, a essa justiça. Mas por que a gente acha que acesso à justiça tem a ver só com o judiciário? Aonde que foi que isso foi criado? Acesso à justiça é só o poder judiciário? Exato, pois é. Acesso à justiça não é só o poder judiciário. Acesso à justiça é aquilo que você constrói com o outro, dentro de com parâmetros, claro, né? Para você saber se aquilo, como eu falei no começo, se aquilo vai ser, na verdade, execuível, se aquilo que você está fazendo é legal, é lícito. Mas a partir do momento que você transpõe, depois que você transpõe isso, que você já enxergou que é possível, por que o acesso à justiça é só o judiciário que é uma sentença? É só uma sentença que traz esse acesso pra gente, né? Que garante esse acesso. Então, assim, é cultural. É torto, né? É uma barreira cultural muito grande que a gente tem que enfrentar.
Mas E assim, uma outra. ah, tá. Não, vou deixar você entrar, porque na verdade eu nem quero fazer um parênteses, eu já quero engatar na outra pergunta que eu vou te Então, eu fazer. vou Então, quando você. fazer só um complemento. Tá, então Quando eu complemento. comecei a estudar o programa Harvard de negociação, você tem acesso à comunicação não violenta, né? Você tem Uhum. cursos, né? Você já Tem, tem eu fiz dois cursos. Então você vai, e aí vou falar um pouquinho aqui só para o pessoal que às vezes não teve acesso ainda. O que a gente vai percebendo? Que esse programa ele tem muito a ver com os componentes da CNV. É tudo a ver, porque assim, os 4 componentes da CNV e os 4 princípios do programa. Então, o que falam os componentes da CNV? Observar sem julgar, olhar os sentimentos para você separar, focar nos interesses e saber Necessidades. fazer pedido. Então, assim, converge demais com a CNV. Por isso que hoje, quando eu trago, felizmente a docência foi aparecendo nesse caminho e hoje eu já abracei, eu falo assim, o que eu quero fazer, além do que eu faço na mediação privada, é dar aula sobre isso, porque eu quero levar isso para as pessoas, eu quero transformar a vida de algumas pessoas, porque se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, a minha vida, com certeza, dentro do direito, também teria sido diferente, apesar que a gente não deve ficar falando seria, né? O momento é esse, era a hora que eu tinha que pegar, era essa. Mas assim, se eu puder fazer isso para alguém mais jovem, então eu já tenho feito a minha missão, né? Grande parte da minha missão eu já tenho cumprido. Então, assim, e aí eu percebi isso, e aí eu trago isso. Quando eu falo de gestão de conflitos, eu trago um pouquinho da CNV para demonstrar como converge com esse programa e que é algo que você pode usar para o seu dia a dia. E só para finalizar a pergunta, para você utilizar isso, mesmo que você não seja advogado, ou você é da área do direito, mas não está como advogado, utilize no seu dia a dia, na sua prática do dia a dia. Eu falo assim, use sua família de cobaia, sabe? Use os seus vizinhos, as suas relações. Por quê? Porque a gente também tem que parar de vestir só aquele papel. Eu falo, como é que eu vou sentar aqui e me tornar uma mediadora se lá fora eu não sou isso, né? Não dá, a gente tem Congruência, né? Tem que ter congruência, exatamente. Você queria fazer mais uma pergunta? Não, eu queria, que agora está até começando a ficar perto do fim do nosso tempo, mas eu queria te perguntar assim, se você, nesse aspecto de ter utilizado alguma coisa legal da mediação, dentro da mediação, a negociação, essas ferramentas que você até me falou assim, me lembra de falar como a mediação é importante dentro da negociação. Ótimo. Então, assim, aproveita isso aí, eu queria perguntar se você tem uma experiência legal para partilhar, trazendo, inclusive, essa questão de você como mediadora, né, de colocar isso aí na prática da sua vida. Tenho sim. E aí, assim, eu vou falar primeiro, então, por que a mediação é importante. Extremamente importante. Por quê? Porque é o seguinte, como eu falei, quando eu falo de negociação aqui, geralmente eu estou falando dos dois advogados. E, naturalmente, por mais que você seja um advogado aberto, humanizado, você está defendendo uma parte. Você é parcial. E esse é o seu papel. Você está ali para defender o seu cliente. Então, o terceiro facilitador, chega um determinado momento, em algumas negociações, Daniela, que há um impasse e que se não houver um terceiro para, de repente, transmitir aquela mensagem, a negociação não flui. E eu vou te falar, assim, essa não vai ser o meu exemplo só porque esses dias atrás eu estava como advogada. Na verdade, foi da minha mãe, assim. E aí, o que acontece? Eu tava doida para fazer uma negociação. Doidinha, porque, assim, a minha mãe sozinha foi lá no juizado e entrou, porque ela sabe a minha linha, né? Ela sabe como é que eu sou. E ela é extremamente combativa. Então, eu acho que eu vou para mediação exatamente para questionar isso e transformar e ressignificar isso na minha vida. E aí, ela é muito combativa. E aí ela foi pro juizado, entrou com uma ação e tal. E aí, num determinado momento, ela veio me consultar. Aí eu falei, opa, peraí, eu vou entrar aqui, só que eu vou buscar uma negociação. E a negociação estava, de alguma forma, fluindo muito bem. Só que em um determinado momento, ocorreu um impasse. E eu sabia como fazer aquilo se eu estivesse como mediadora. Mas eu, como advogada dela, eu não podia fazer. Porque eu queria que ela ouvisse, na verdade, é para você ver, a minha dificuldade. Não era com a outra parte, era com ela.
Então, se eu tivesse um terceiro facilitador para demonstrar para ela que aquele caminho que ela estava levando não era... Entendeu como que aquilo estava reverberando em mim? Tipo assim, aquilo estava... Sim, sim. Ela estava olhando para mim, assim, quase que ela deixou de brigar com a outra parte para brigar comigo. Porque ela achou Você não que tá do meu lado? E na verdade não é isso, é porque os dois iriam ganhar, as duas partes iriam ganhar muito mais com aquela negociação. Então eu falei assim, gente, você... Uai, será que eu tirei o fone pra Ah, incomodar? Ainda? entendeu? E aí eu falei, poxa, nossa, eu falei, nossa, vou sair daquela negociação. Não deu certo, devolvi para ela, falei, mãe, termina esse processo, vai atrás, se você recorrer, eu tô saindo fora. Mas assim, olha só, é isso. A gente precisa de um terceiro para facilitar essa comunicação, para tirar uma informação, para trazer para a mesa. Né? E aí isso ajuda tanto os advogados. Gente, eu falo como ajuda. Aí você falou da experiência. Eu estou vendo aqui, nós temos um tempo muito, muito rápido. Eu até pensei em duas. Uma que eu falhei e uma que eu acertei. E aí eu quero saber o que você fala para mim. Na que eu falhei ou na que eu acertei? Porque a gente aprende falhando. Deu certo. Então, incorporou, né? Tá, então eu vou contar rapidinho. Na questão da negociação. Quando eu comecei a aprender sobre negociação, eu já tinha curso de mediadora, né? Tal que eu falei para você. Eu me lembro que eu estava numa mediação, o cara estava ali querendo a guarda do filho, porque ele tinha educado esse filho quando ele era bem pequenininho, ele que criou essa criança. Só que lá, no papel, a guarda era da mãe. Só que a mãe tinha ido para fora do país. E tinha acontecido um fato lá atrás com essa criança. Ele tinha sido espancado pelo padrasto. Por isso que ele criou o menino. Ele educou o menino, ele que criou, tudo. Foi ele que fez isso. Só que a mãe já tinha separado desse padrasto. E já tinha ido embora do país há muito tempo. E o menino foi passar férias com a mãe. Quem disse que o menino quis voltar? E ele já era adolescente. E aí o pai estava ali querendo a guarda do filho. O menino já tinha lá, sei lá, uns 15 vezes. Se eu errar dados aqui, relevem, vamos chegar no ponto. Quando ele chegou ali, o advogado dele, lutando por essa guarda e tal, e o procurador, porque eu estou em segundo grau, né? Na verdade, o Ministério Público no papel do procurador, e a advogada, e a mãe lá fora com o menino. Daniela, para correr aqui por causa do nosso tempo, frigir dos ovos. Quanto foi importante para mim ajudar a nortear aquela situação para que os advogados percebessem o real interesse daquele pai, que na verdade ele só queria um reconhecimento. Eu até arrepio, eu choro quando eu lembro desse caso, porque esse pai ele queria ser reconhecido pelo fato de que ele criou esse filho a vida inteira. E o menino foi para lá e não queria voltar. Então aquilo para ele foi uma faca no peito, você entendeu? E aí ele estava ali ocupando espaço dentro do judiciário, usando a máquina pública há não sei quantos anos para ser simplesmente reconhecido como pai. O advogado não fez isso, o outro não fez, eu fiz pelo menino. Eu falei assim, eu quero dizer ao senhor que o senhor é o primeiro pai, e era de fato, não estava mentindo, que eu vejo que está aqui porque quer o seu filho. O contrário do que da maioria dos casos, o senhor quer ser. E para mim, e aí eu trouxe todo um reconhecimento a ele. Eu disse o quanto ele tinha sido um pai, isso em sessão privada, o quanto ele tinha sido um bom pai, o quanto ele é. Né? E falei. Isso tudo o quê? Pautado no reconhecimento desse interesse, né? De ver esse interesse, tentando gerar critérios, opções de ganhos mútuos, porque a mãe também não tinha culpa de nada. Né? Tinha um excesso de amor ali naquele fato. E ele estava trazendo situações lá de trás para alegar o sentimento dele de hoje. Eu falava assim, mas ela vive com esse padrasto? Ele falou, não. Eu falo, não, sim, isso aconteceu lá atrás. Mas qual que é o seu real interesse? E os advogados, como eu falei, estavam preocupados somente com a guarda. Coisa que ele ia perder, assim, porque era só o filho dizer com quem ele queria ficar, na verdade, porque ele já poderia ser ouvido. E ele estava próximo de fazer 18 anos também. Daí 1 ano e meio. Entendeu? Então, olha só, ele entrou com uma ação, durante tanto tempo, entrou com um recurso para ter um reconhecimento, algo que a negociação assistida ajudou, porque eu já sabia, além das técnicas da mediação,
observar se os advogados estavam conscientes daquilo que eles estavam negociando. Então, eu faço muito esse papel de nortear a negociação quando eu percebo que os próprios advogados não sabem o que eles, de fato, estão negociando. Então, é isso. Foi fantástico. Assim, é emblemático para mim. Essa história mudou toda a minha percepção sobre a negociação e ela é simbólica para mim porque foi no momento assim, que eu senti muita emoção pelo que eu fiz e eu senti realmente a força do meu trabalho. Assim, um reconhecimento não meu, mas do Instituto, né? Do Instituto da Mediação. Aquilo me cravou na mediação. Aquilo me cravou. Ali que você falou assim, é aqui que eu vou mesmo. É legal. Dá pra... Você me entendeu? Me ouviu ou não? Não, fala de novo. Cortou. Eu falei, é porque eu tirei o fone, eu não devia ter tirado o fone. Mas eu falei, no momento... Deixa eu pôr o fone de novo para finalizar com você. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá vendo? Tem que ser com fone. É porque começou a machucar minha orelha. Mas eu falei para você assim, que foi um divisor de águas, que foi um momento, às vezes, que você sentiu assim, poxa, isso daqui é o que eu quero fazer da minha vida, porque é possível fazer diferença na vida das pessoas, né? E isso é muito gratificante. Olha, não vai, porque né, não tem a valorização de mercado e tal, que era um assunto que talvez a gente comentou aqui até sobre a cobrança do advogado, né? E aí só esse último minutinho aqui, a Márcia está agradecendo. Esse último Obrigada a você, Márcia. Para dizer que as pessoas não sabem. Eu vi a fala da Olivia, né? O que o advogado é? Um ajuizador de ações ou um solucionador de problemas? O que a gente faz? Por que a gente tem tanta dificuldade de cobrar os honorários quando você está trazendo para ele uma solução tão ou mais efetiva do que uma sentença? Sendo que o próprio código de ética do advogado resguarda essa cobrança, o próprio CPC. Então, assim, é realmente uma questão, eu acho que, de saber vender o seu trabalho. Para mim, essa é a maior dificuldade que os advogados ainda têm, que tem essa linha mais consensual, que parece que se ele cobra muito caro, o cliente acha assim, foi muito rápido. Então, resolveu o meu caso muito rápido. Não, e tem isso mesmo. Eu já passei, assim, de combinar honorários contratuais com o cliente, resolver por acordo, e ele falar para mim assim, mas... E eu cheguei a juizar, né? Eu fiz o acordo na justiça, aí ele falava assim para mim, mas agora já foi. Eu falei, já foi, mas os honorários contratuais, por isso tem que resguardar em contrato. A gente até conversou isso outro dia, você tem que colocar ali, né? Um contrato. Se você fizer um acordo durante o processo, essa cláusula está em todos os contratos. Se você fizer um acordo durante o processo, aquilo não muda os honorários contratuais iniciais que você combinou com o cliente. E eu já tinha feito super barato, porque já era meu cliente, enfim, o povo é abusado. Mas a gente vai melhorar, minha filha, porque eu falo assim, tá avisando aqui que só falta 1 minuto e 50. Mas assim, é aquilo que a gente conversou. Não, deixa eu te falar, é aquilo que a gente conversou. Que, na verdade, existe um processo cultural, a gente também fica ansioso, porque a gente quer logo esse reconhecimento, né, dessa questão consensual, mas é o que a Olivia Force falou também esses dias, a gente tem que entender que tem um processo, está em processo, entendeu? Então, assim, vai chegar a hora em que isso vai ser mais valorizado, e não vai demorar tanto, não, mas está em processo ainda. Está em processo e vai chegar o momento. Por isso eu estou me preparando cada dia mais, estudando mais. Exato. Porque eu sou exigente comigo mesma. Eu acho que cada dia mais eu tenho que ser um profissional melhor. Não para os outros, para mim, para eu me sentir bem comigo mesma. Isso. Saber que eu estou fazendo a diferença. Isso, e é o que você falou também. Aí a gente vai ficando cada vez mais encorajada a cobrar mais. Eu sinto isso também, né? Que eu sou jovem, não sou advogada há tanto tempo, eu não cobro caro ainda. E aí eu falo, cara, vai ter um momento em que eu vou sentir que eu vou poder cobrar cada vez mais caro, porque você vai ganhando esse lugar, né? Thaís, quero te agradecer demais, viu? Muito obrigada. Me contribuiu super aqui os seus conhecimentos. Fiz anotações. Tá? Para poder aprender mais aí. Te agradeço demais seu tempo aqui. E seguimos aí, que a gente tem aí o IEAD para a gente conversar. Em breve, vamos conversar de novo. Outros aí, e palestras aí, depois a gente tem que montar o curso. Espera, deixa esse momento chegar. Tá certo. Um beijo, Daniela. Um beijo, obrigada. Obrigada, tá? Tchau. Tchau.